Toda mulher um dia já foi uma menina. Toda menina já se inspirou em uma mulher. Mãe, professora, babá, dançarina, médica, astronauta, atleta, engenheira. E de sonho em sonho, sua trajetória foi sendo construída. Acertos e erros, desafios, dilemas, receios, estratégias, conquistas e celebrações. Série Mulheres. Toda mulher tem uma história. Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos em mais um episódio do podcast série Mulheres. Vai ser um bate-papo maravilhoso, porque hoje eu tenho aqui a moça da comunicação. Não, ela é muito mais que isso. Estamos falando de uma profissional sensacional, que tem uma história de vida e trajetória que nos conecta com a comunicação. Afinal de contas, nunca foi tão importante olhar para o outro e aprender com o outro, e ela tem muito para ensinar. Eu estou hoje aqui com a querida Salete, tudo bem? Tudo bom, Andréia? Que prazer estar aqui com você, poder conversar um pouco da minha carreira, da minha história de vida. Que bom, eu que agradeço, né? Você agradece, mas quem agradece sou eu, né? Ter aqui realmente uma referência na comunicação, né? Para bater um papo, para contar um pouquinho sobre a sua própria trajetória. Isso só enriquece, Salete, todo o trabalho que a gente faz aqui, né? De valorizar, de homenagear e de dar destaque a mulheres que verdadeiramente traz a comunicação como história de vida. Certamente, isso é maravilhoso. Quando eu recebi o convite para fazer parte desse livro, eu fiquei muito feliz por isso, porque eu acho que é uma forma de a gente falar sobre como a gente chegou até aqui. E eu Bacana. acho que os jovens hoje, eles estão precisando de referências. Eu acho que esse é o nosso legado. Nós Com vamos deixar certeza. esse legado, porque eu vejo na comunicação hoje é muito, tudo muito superficial. E nós, da comunicação dos anos 90, dos anos 2000, nos aprofundamos muito. E eu acho que a gente precisa, tem a obrigação de levar para esse pessoal, essa geração nova, né, esse esse aprendizado que a gente teve, não, a gente não pode jogar fora isso tudo. Com certeza, e faz toda a diferença, né. Eu Faz falo toda a sempre diferença. que é essa conexão que faz com que essa juventude também entenda o verdadeiro propósito da comunicação, Com né, porque certeza. é uma reunião de propósito, então acho que faz toda a diferença quando você dá valor, né, a uma área tão excelente e que faz com que conexões e pessoas se reúnam sempre. Hoje a gente não vive sem a comunicação. Você não consegue, mesmo no mundo digital atual, que te dá a impressão que trabalha muito nicho de mercado, né, a gente precisa abrir canais para que a gente possa divulgar, e passar informações Com sobre certeza, produtos, sobre serviços, quer dizer, a gente não vive sem isso. com certeza, faz toda a diferença. É. Salete, começando aqui um pouquinho falar da história dessa mulher, né, que tem origens, que tem valores, que tem raízes, né. Cita para mim algo importante que você pode trazer das raízes, porque eu falo que nós somos raiz, né, Certamente. e que conecta a raiz com a Salete de hoje. O que me conecta, sem dúvida, são meus pais. O que eu aprendi com eles, a disciplina, o trabalho, a família, a importância da família, da religiosidade. Eu sou de uma família de 9 filhos, eu sou a sétima. Então você imagina o quanto disciplina foi importante para nós todos. E é isso que eu trago, quer dizer, Que bacana. desde a minha origem eu aprendi.
a disciplina, hierarquia, o fazer bem feito. O meu pai, ele não para ele não existia a coisa mais ou menos. Ou ela era bem feita, ou senão não tinha valor. Então qualidade sempre regeu a nossa vida, Que bacana, né. Salete, que aprendizado lindo, né. Muito. Eu gosto sempre de trazer que meu pai é uma referência para mim, em relação eu falo que levantar cedo. Com certeza. Meu Deus do céu, era 4 horas, 4h30 da manhã, o meu pai já acordava a gente, né, com um radialista que eu não lembro, não vou lembrar o nome dele, mas era muito engraçado inclusive esse radialista. Mas meu pai já se levantava, se arrumava, tomava café, porque a minha mãe nesse horário também já tinha se levantado, estava fazendo o café do meu pai, então toda a família tinha que acordar. Então, nós fomos disciplinados assim, Certo. né. E hoje, quando eu olho para a minha vida, realmente a gente traz essa disciplina. E a gente traz essa disciplina para várias coisas da nossa vida, Certamente. né. Porque o meu pai, ele dizia sempre o seguinte: "Não falte e não chegue atrasado". E eu falava: "Pai, não falte e não chegue atrasado, as pessoas dependem de De você. você. Elas estão acreditando no seu trabalho, então não falte, não chegue atrasado, né. E se algo acontecer, dê satisfação às pessoas, e seja verdadeiro, porque se você entregar o seu melhor, você vai receber sempre o melhor". Então meu pai, ele sempre me ensinou, claro, da maneira humilde, da maneira, simples, Simples. mas ele sempre me ensinou isso. Então eu falo: "Olha o quanto da nossa raiz a gente traz". Tudo, Andréia, É. tudo, tudo. Eu quando eu falo da minha história, eu consigo visualizar eu pequena, sabe, lá aprendendo os aprendizados Que que eu tive legal. com eles, né, porque meu pai era um pequeno empresário e era autodidata, eles não estudaram, nem meu pai nem minha mãe. Porém, a minha mãe mesmo, sem estudo, eles eram tão atuais, eles eram à frente do tempo deles. Então eles conseguiram, transferir para nós, os filhos, coisas que eu vejo, assim, em outras Hum. famílias menores, com mais condições de vida, econômica principalmente, né, e que não tem tanto Verdade. aprendizado. E eu agradeço Ai. todos os dias por isso, agradeço. Eu falo que família é a base, né, tanto que os livros da série Mulheres, a nossa metodologia traz as nossas origens, né, quem eu trago comigo, quem me representa, né. Quando eu falo de história, o que de fato eu vou trazer sobre a minha história, como eu vou olhar para mim e qual o cuidado que eu tenho ao olhar para mim também. Então eu falo que falar de raiz e história e do pertencer a uma família faz toda a diferença, Toda a diferença. né, essa que é a verdade. Agora falando de formação e valores, Salete, você é uma profissional que tem um trabalho lindo no mercado, é reconhecida em vários feitos, inclusive na área da comunicação. O significado de propósito e ética para Salete? Ah, isso é básico para mim. Não tem negociação. Ética, o respeitar o ser humano, o permitir o avanço dele, não trazer só para mim os louros. Eu sempre, procurei valorizar quem trabalha comigo, porque eu nunca consegui fazer nada sozinha. Então, esse valor do apoio e da contribuição do outro, para mim, formaram, né, o meu trabalho. Bacana, bacana. E olhando para o seu trabalho e essa trajetória linda que você traz, com você, o que que te chama atenção nesse trajeto em relação ao impacto da carreira? O que que a Salete traz como case? Ai, é tanta coisa, Andréia. Ai, é.
Eu acho que todos os trabalhos que eu fiz, eu sempre coloquei tanta paixão, tanto amor, tanta dedicação, e eu acreditava no aquilo que eu estava fazendo. Por isso que eu acho que eu consegui realizar muitas coisas, certo? E não era importante só para mim, era importante para o grupo como um todo, né? Eu trabalhei com muitas marcas internacionais e eu via que o trabalho que eu conseguia trazer para essas marcas se regionalizarem, né, por marcas globais, trazendo para o Brasil, a gente tinha que adequar ao os costumes brasileiros, né. E o Brasil é muito Ai, diversificado. isso. Então eu acho, assim, que o meu olhar mais, hã, assim, mais expressivo, cuidadoso, eu acho que isso trouxe uma referência muito boa no meu trabalho. E eu sempre gostei muito de escutar o outro, Bacana. e buscar a contribuição do outro. Faz toda a diferença, É, né, Salete, faz toda a diferença. Eu acho que isso muda tudo, né, é e tudo. traz essa mulher, né, que tem esse comportamento, vida, carreira e todo esse olhar. Salete, conexão com o tema série mulheres, né, sabendo que você é uma comunicadora na qual eu respeito e tenho um carinho gigante, já sou admiradora e fã. Como foi ser convidada? Quando eu faço essa pergunta, né, eu faço essa pergunta pensando no seguinte: uma comunicadora que já chegou a um nível hard, como eu digo sempre, né, que já alcançou o que queria dentro da área da comunicação, que realmente, trilhou um caminho, tirou muitas pedras, inclusive para outras pessoas. Como é receber um convite como esse para falar sobre a sua história? Porque às vezes a gente não olha para ela, né. Eu acho que não tem não na minha vida, eu posso dizer que foi um dos melhores convites que eu já recebi. Por quê? Além de valorizar como mulher, eu vejo no sentido que eu fui criada numa família muito machista. E o fato de eu, como mulher, ter conseguido trilhar o caminho que eu trilhei, sair de uma cidade de 20.000 habitantes, e vim para uma mega metrópole como São Paulo. Consegui realizar um trabalho que eu realizei numa agência que foi considerada uma das maiores agências, maiores de um grupo mundial. Então, eu como mulher, eu me sinto muito valorizada, muito, e muito gratificada. Por isso que escrever, ser coautora desse projeto me deixou, eu poderia dizer, como se eu estivesse encerrando o meu legado, que hoje, como você estava falando, 60 e mais, eu acredito que ser mulher, ter vencido e ter escrito, para mim já é muito bom. Que bom, que lindo, Salete. Faz toda a diferença, sabe, quando a gente escuta isso. Principalmente você, né. Eu sempre vou valorizar, porque é como você disse, né, eu já trilhei, eu cheguei aonde eu queria. Então quando a gente fala de alguma área, de alguma profissão, tem pessoas que estão no caminho, tem pessoas que estão começando, você não. Você realmente passeou por toda a profissão. Né, você foi destacada através dela. Então, é diferente quando você fala com alguém que chegou lá, Certo. né, não é alguém que está no caminho, é alguém que chegou. Andréia, com certeza, o chegar aqui
eu tive muitos de sabores, né. Eu trilhei muita coisa, tive muita pedra no meio do caminho, tive puxada de tapete, tive momentos que eu queria desistir, hã, mas eu acho que a força de vontade e a tua determinação faz toda a diferença para você trilhar o caminho que você quer trilhar na vida. Que bacana. E é isso, né, no final do dia é o que eu deixo para o outro, porque eu acho que você tá nessa fase da vida, né, o que que eu posso melhorar ainda mais a vida de alguém, ou o que que eu posso deixar de presente para alguém através do conhecimento que eu tenho. Se eu tivesse que dar uma um recado, né, para quem está começando ou mesmo quem já está na profissão e nessa profissão que hoje ela é tão efêmera, porque o que está indo para o ar é efêmero. O que entra hoje, amanhã já às vezes não tem importância. É. Então eu daria o seguinte conselho: nunca se desconecte do mundo e nunca fique só focada numa coisa. Saiba de tudo, de todos os assuntos, porque você, como comunicadora, precisa se posicionar em relação a diversos assuntos. E para isso você precisa aprofundar o teu conhecimento. Então, a curiosidade, Hum. que é uma característica desde a minha infância, e eu sempre fui muito curiosa. Eu estudei, eu morei em um apartamento com mais 3 irmãs, Uau. e a gente fazia faculdade, todas elas. E tinha, uma irmã que ela, no meu aniversário, ela me deu um dicionário de presente. E por que ela me deu o dicionário? Ela disse: "Porque eu não aguento mais você perguntar tanto o significado de determinadas coisas". Então eu comprei esse dicionário. Então é isso que eu trago: curiosidade, informação, se aculture. A cultura é tudo, viaje, isso traz um conhecimento que ninguém te tira. E eu acho que todos os trabalhos que eu tive que fazer em outros países, dentro da publicidade, me trouxeram tanto aprendizado, que eu acho assim que, além da curiosidade, vá, saia, faça pesquisa, vá para a rua, conecte com pessoas, escute o outro falando. Porque só assim você consegue definir uma boa estratégia de comunicação, sabe. Você consegue exprimir o teu sentimento numa comunicação, que você vai ter que fazer. Então é isso, Andréia. Ai, que bacana, Salete. Salete, não vou perder a oportunidade, né, eu tô aqui com uma grande comunicadora e a gente gosta de, né, de elogios em alguns aspectos. Eu falo que feedbacks são sempre construtivos. Se você tivesse que dar um feedback, né, pra série Mulheres, para todo o trabalho que a gente está realizando, qual seria? Olha, eu quero te parabenizar, porque abrir esse canal para mulheres, eu nunca havia visto. Em toda a minha carreira, em toda a minha vida e em todas as minhas andanças pelo mundo todo, eu nunca vi, uma editora lançar livros focado em mulheres. E eu acho que isso está abrindo um campo maravilhoso. Vocês fazem um trabalho lindíssimo, muito sério, e eu acho que toda e qualquer mulher deve se sentir muito, mas muito valorizada por ser convidada para participar dessa série Mulheres. Ai, que bom, Salete, obrigada pela oportunidade
pelo teu tempo, né, de estar aqui com você, por carregar no livro a tua história, né, que é uma honra para nós, né. Eu falo que é uma honra, assim, em vários aspectos. Num aspecto de mulher para mulher, num aspecto de legado, de propósito, saber que a gente cuida agora da sua história com tanto carinho, cuida desse livro. Não é um livro só com a Salete, mas com várias outras mulheres e que a gente abraça. Então, não é só um livro de coautoria, coletivo, né, é um livro de mulheres que estão mudando, né, todos os dias a área de comunicação. Estão fazendo com que a área realmente tenha propósito e não perca valor. E eu não posso deixar de trazer isso à tona, né, do valor que você dá a cada uma de vocês. Então eu te agradeço, né, por ter aceito, por estar com a gente, e vamos juntas, né, fazer muito Com mais. certeza, vamos fazer muito mais e abrir espaço para muito mais mulheres, porque, a gente só consegue crescer se você trouxer pessoas contigo, Verdade, crescer junto, né. verdade, Ninguém verdade. consegue subir uma montanha se não tem alguém que pelo menos prepare teu equipamento para subir a montanha. Por favor. Então, eu acho que isso, essa série, trouxe pra gente, sabe, juntar pessoas que fazem diferença numa área que é tão importante como a Sim. comunicação. Isso realmente é um prazer e eu volto a te parabenizar por isso. Tá ótimo. Obrigada pelo carinho. A gente finaliza aqui esse bate-papo maravilhoso e eu fico aqui com vários cafés com você Ah, muito obrigada. e conversando muito, com certeza. Para mim realmente é um motivo de orgulho estar aqui e fazer parte de todo esse contexto, de todo esse projeto, que não é só meu, é de todas nós. Então muito obrigada. Eu queria só te falar o seguinte, que, finalizar uma carreira, uma valorização, não só do teu trajeto profissional, mas ser valorizada como mulher num mundo tão machista, isto faz uma diferença incrível, Andréia. Eu te agradeço por eu fazer parte disso. Obrigada, minha querida, obrigada. Que honra receber essa mulher maravilhosa, essa comunicadora, né, aqui a gente tem conselho, elogio, aqui a gente tem direcionamento, propósito, e isso faz toda a diferença. Para mim, como editora, é uma honra. E nos acompanhe, daqui a pouco a gente está lançando esse episódio, assista com muito amor e, claro, com um caderninho e uma caneta na mão. Essa é a minha dica. Até a próxima.